Mais um ano, estamos aqui, né, para falar um pouquinho das coisas do Senhor, que é um privilégio, né, um privilégio para nós podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos no ano que o tema é Kairos, o tempo de Deus. O irmão Emerson falou, né, olha, o tempo de Deus já chegou na minha vida, amém? E você, o tempo de Deus já chegou para você? Glória a Deus. Vou te dizer uma coisa, se ainda tem algo para acontecer, fique em paz. Continue em paz, porque no tempo certo vai acontecer. Kairos é o tempo oportuno. Então, em nome de Jesus, se ainda não aconteceu, persevere. Persevere, continue semeando, que com certeza a colheita ela vai acontecer. Amém? E nós estamos no mês do tempo de semear. Lá em Eclesiastes 3, fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todas as coisas, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo para tudo. E esse mês nós vamos falar um pouco sobre semear. Nós estamos no mês de janeiro, olha que delícia. Nós vamos semear no ano de 2022, para que este ano, lá em dezembro, no culto da virada, faça fila aqui, ó, de testemunhos. Amém? Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, que realmente você possa tomar posse dessa palavra. E tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, que você realmente coloque como objetivo e corra atrás, né? Porque é fácil, às vezes, a gente falar assim, eu quero tanto um carro e ficar esperando. O carro não vai cair do céu. Não vai chegar do nada para você. Então, faça algo por aquilo que você deseja. Faça algo por aquilo que você espera. Né? Plante para que você possa ter algo para colher depois. Amém? Deixa eu abrir meu caderninho abençoado. Oh, glória. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre sementes. Né? Nós estamos no início do ano, não tem tempo melhor para isso, né? Nós começamos a replanejar algumas coisas. Algumas metas que, de repente, nós não alcançamos lá em 2021. Aí a gente avança para 2022 e coloca novas metas ou as mesmas. É um tempo onde nós precisamos observar. Será que eu estou plantando certo? Será que a minha semente está boa? Porque, às vezes, a gente planta e a semente não está boa. E não vai dar certo. Né? Aquela semente ali não vai rolar. Ou às vezes você está com a semente certa, mas você está plantando no lugar errado. Então, hoje, agora, é o tempo de você pensar sobre isso, sobre o que você tem plantado. E qual vai ser a sua semente no ano de 2022. O nosso tema hoje é exatamente esse. Qual será a sua semente? O que você tem aí? O que você está planejando plantar? Uma coisa é certa. A lei da semeadura ela é um princípio, ela não falha. Então, não tem como, não existe a possibilidade de você plantar banana e querer colher laranja. Não tem como. Aí você pode falar assim, mas Ângela, você não tem ideia. Eu sirvo a um Deus de milagre, Ele pode fazer, Ele vai acontecer e tal. Eu plantei banana, mas eu acredito que vai nascer laranja. Pois eu vou te falar, realmente, o nosso Deus, Ele faz milagres. Mas Ele é um Deus de princípios. E Ele não quebra princípios. E a lei da semeadura é um princípio. Então, não adianta, meu querido. Você pode plantar, ter fé que vai nascer outra coisa, mas não vai nascer. Você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas 6, versículos de 7 a 9.
Gálatas 6, de 7 a 9. Diz assim a palavra: Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém? Eu podia parar por aqui, né? Parar por aqui, porque essa palavra ela é muito clara. Ela fala exatamente tudo o que nós precisamos saber. Que quem planta, colhe, vai colher aquilo que plantou. Que se você plantar na carne, você vai colher da carne. Se você plantar no Espírito, vai colher do Espírito. E se você plantar e esperar o tempo certo, você vai colher. Poderia parar por aí. Mas eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos na Bíblia de pessoas que elas plantaram e o que elas colheram, né? Alguns que plantaram coisas na carne e colheram ruína para suas vidas, e outros que plantaram no Espírito e ganharam muitas coisas boas. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é qual vai ser a sua semente para a sua família esse ano. Você já fez os seus planos familiares? O que você deseja para a sua família? Esse ano eu desejo que a gente consiga a nossa casa própria. Esse ano nós vamos ter um filho. Esse ano, enfim, eu espero em Deus que você já tenha feito seus planos para este ano familiares. A gente vai ver o que Noé plantou e o que ele colheu para a família dele. Vamos abrir comigo Gênesis 6, versículos 13 e 14. Gênesis 6. Aliás, quem está lendo a Bíblia? Ô, glória! Hoje foi o capítulo 7. Nós lemos sobre Noé, né? 7, 8 e 9. Mas vamos lá, capítulo 6, versículos 13 e 14. Diz assim: Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, e eu destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira, de gofer, faze compartimentos na arca e veste-a com betume por dentro e por fora. Agora vamos ver lá o versículo 17 e 18. Diz assim: Porque estou trazendo dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu todo ser que há em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Agora vamos lá para o 9:1. Só a parte A, tá? Deus abençoou Noé e seus filhos. Olha só, gente. O que Noé plantou? Ele plantou obediência. Ele foi obediente a Deus. Você imagina você receber uma ordem nos seguintes moldes. Estava num lugar que não chovia. Lá não tinha. Não tinha chuva. Não era um lugar úmido que toda hora está chovendo. Como no litoral, por exemplo. Não tinha. E aí Deus vai e fala assim: olha, Noé, eu quero que você faça uma barca enorme e você coloque lá a sua família e os animais. Imagina essa situação. Porque a gente hoje, lendo a história, a gente fala assim: poxa, que lindo. Olha, Noé foi mó obediente, mó legal. Mas você seria... Eu conversando esses dias com um rapaz que está fazendo a leitura, um rapaz muito divertido, né, Samuel?
Aí ele comentou, ele falou assim, tia, eu estava lendo o Gênesis e eu falei, se eu fosse Noé, cara, eu ia falar, não, Deus, oxi, eu não vou fazer nada, eu vou fazer uma barca para quê? Vão me chamar de doido. Não, Senhor, não vou fazer não. E assim, a gente ri, a gente fala assim, imagina, é claro que eu ia obedecer. Mas, gente, não é uma coisa fácil, sabe? Era uma coisa extraordinária. E Noé, em nenhum momento ele questionou Deus. Ele simplesmente obedeceu. E ele foi lá, construiu a arca, fez tudo conforme Deus havia mandado. E aí, gente, o que aconteceu? Ele foi salvo, ele e a sua família. O que eu quero compartilhar com você? Você que é pai, você que é mãe. Muitas vezes a gente se preocupa com muitas coisas. Sabe, eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, eu preciso correr atrás, porque meu filho tem que ter tudo do bom e do melhor. E aí você esquece do principal, que é a salvação dos seus filhos. Esse é o principal. Noé, ele se preocupou com isso. Ele não ligou se iam chamar ele de louco, não questionou Deus. Ele só queria saber de uma coisa, Senhor, se eu fizer, vai salvar eu e meus filhos? Opa, é para agora. É agora que eu vou fazer. Noé foi e fez. E a gente, muitas vezes, a gente simplesmente se preocupa com tantas outras coisas. Eu preciso dar bons estudos para os meus filhos. Eu preciso dar boas roupas, bons brinquedos. E esquece que nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Ensina o seu filho a amar a Deus, querido. É isso que ele precisa. Eu sempre falo para o Rafa, é uma coisa que eu eu tenho no meu coração. Falo, filho, você pode esquecer de tudo que a mãe já falou, que a mãe já fez. Só não esquece de uma coisa, do Senhor. De tudo que o Senhor tem feito por nós. De tudo que o Senhor é para nós. Então, em nome de Jesus, querido, não abra mão de ensinar os seus filhos a amar a Deus, acima de todas as coisas. E se preocupem com aquilo que é mais importante. É se manter na presença de Deus. Noé foi esse homem. Ele se preocupou em se manter na presença de Deus. O que você tem plantado na sua casa? Noé plantou obediência. Você tem sido obediente a Deus? O que Deus manda que você faça, você tem feito? Pense sobre isso. O próximo que eu gostaria de compartilhar é um personagem maravilhoso, que a gente sempre fala nele. É Davi. Davi foi um homem extraordinário, amém? Glória a Deus. Mas hoje eu não vou dar um exemplo muito bom de Davi. Davi, ele foi um excelente rei. Porém, como pai, ele não foi um bom pai. Ele não soube cuidar muito bem da sua família. Vamos ver isso? Gostaria que você abrisse em 1 Reis 1, versículo 6. Eu só peguei esse versículo, mas a história de Davi como pai, que é muita coisa, gente, que aconteceu, você pode ler lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 6, mais ou menos. Tá bom? Ora, nunca o seu pai, Davi, o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer e era mais moço do que Absalão. Esse fala aí do filho de Davi, Adonias, tá? Bom, gente, Davi, ele plantou negligência. E sabe o que ele colheu? Ele foi um pai negligente. Ele colheu fracasso familiar. Infelizmente, Davi, ele era um excelente rei. Sabe aquela pessoa justa, fez tudo, conquistou vários territórios, enfim. Ele fez o que ele tinha que fazer como rei. Porém, ele não deu atenção devida à sua casa.
Eu não sei o que tem acontecido com você, eu não sei se você está muito preocupado com a sua carreira. Mas eu quero dizer para você uma coisa, não adianta, nada vale a pena se a sua família se perder. Nada. Às vezes a gente corre muito atrás, eu quero o melhor emprego, eu quero o melhor salário, eu quero ser o chefe, o top, eu quero ter uma carreira de sucesso. Não estou dizendo que é errado, meu querido, pelo amor de Deus. Tá? Isso tanto para mulheres quanto para homens, tá? Porque hoje em dia, todos nós estamos no mercado de trabalho, né? Nós estamos no mercado de trabalho e a gente quer sim crescer, isso não é errado. O que é errado é você deixar que isso seja primordial para você. Você precisa ter o equilíbrio, saber que a sua família é importante. Sabe, eu amo uma coisa muito legal aqui na Projeto, é esse cuidado que existe com as famílias. Sabe, o pastor Cláudio, o pastor Ney, eles chegam aqui e falam, olha, para a liderança, olha, se você precisar, tira o tempo que você precisar para a sua família. Ele não é aquele tipo de pastor que chega e fala assim para nós, não quero saber, que isso, vai marcar o quê? Churrasco de família no domingo? Não, você não vai não, você tem que vir para a igreja. Não. É claro que a gente sabe, nós temos os nossos compromissos, sim. Porém, a gente tem o equilíbrio. Se um dia a minha família fosse reunir e eu precisar estar com ele, eu estarei. Porque a minha família, ela é importante. A gente não pode negligenciar a nossa família. Davi, como eu falei, gente, eu amo falar sobre Davi, das conquistas, das vitórias de Davi. É difícil falar dessa parte da vida de Davi, mas é importante. E eu louvo a Deus porque Davi, a história dele não acabou aqui. Olha que bênção. Davi, ele teve uma oportunidade. Ele teve a oportunidade de se arrepender e falar, Deus, eu quero mais, eu quero estar perto de ti. Perdoa o meu pecado. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Foi isso que Davi falou para Deus. E por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como eu estava falando, ele infelizmente na sua vida familiar foi terrível. Às vezes corremos o risco de cuidar demais da nossa imagem profissional e da nossa imagem pessoal e do progresso profissional e descuidar da assistência no lar. Sabe, às vezes você está se preocupando também com a sua reputação, né? Não, eu tenho que estar na igreja porque, não, eu sou líder, imagina, eu vou faltar. Não, eu tenho que ir porque os irmãos precisam ver que eu estou lá. Querido, pelo contrário, você sabe que eu tenho certeza, o pastor Cláudio, o pastor Ney vai ficar muito feliz se você chegar e falar assim, olha, infelizmente não pude estar no culto porque eu estava com a minha família. Glória a Deus, glória a Deus. Então entenda isso, tá? Entenda o lugar da sua família. O fracasso de Davi na formação cultural dos filhos acarretou tragédias. Hoje em dia, nós estamos passando por uma coisa muito complicada, né? Que é a questão da educação das crianças. Pensem, nunca em toda a história a gente vê tantos ataques à família como nós temos visto hoje em dia, né? Pessoas que não dão valor à formação familiar, à família tradicional, ou seja, pai, mãe, filhos. Não precisa ser assim. Não precisa, imagina. É normal ser famílias, mãe solo, o pai solo, enfim, vários outros tipos de família hoje existem, né? E aí as pessoas costumam falar assim, o importante é o amor. O amor é o que importa. Sim, o amor que é importante. É muito importante o amor. Mas nós não podemos esquecer os princípios que estão na palavra de Deus. E você, pai, você, mãe, tem autoridade para ensinar o seu filho.
da maneira como deve ser ensinado. A palavra de Deus fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela for velha, não vai se esquecer dele. Então, querido, não importa o que o mundo está falando, deixa falar. Se você estiver ensinando em casa, seu filho não vai se corromper. Não vai se corromper. Então, ensina a palavra do Senhor em casa. Que em casa, se você plantar no coração do seu filho, ainda que ele vá, escute, virou a cabeça, ele vai lembrar, poxa, lá atrás minha mãe me contava história, era assim, 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 o meu pai me ensinou tal e tal coisa. Então não pare, você tem essa obrigação. Você como pai, não importa o que estão falando lá fora, não importa o que estão ensinando na escola, desde que você plante dentro da sua casa, quando o seu filho sair, ele vai estar preparado. Né? É interessante, o bispo uma vez falou que, a gente não educa os nossos filhos pra gente, ou a gente não educa os nossos filhos para eles fazerem as coisas certas quando estão do nosso lado. Porque isso eles têm que fazer mesmo. A gente educa para quando eles estiverem lá na rua sozinhos, eles possam tomar as decisões deles corretamente. Porque eles já aprenderam como que se faz. Amém? Vou comentar com vocês rapidamente quais foram os erros de Davi e quais as consequências que ele teve. Olha só, Davi teve várias mulheres. Apesar de ser a cultura da época, moralmente ele sabia que aquilo não seria algo correto. Ele teve várias mulheres, ele cometeu adultério, ele cometeu um assassinato. E as consequências disso, Aminon, um dos filhos dele, praticou imoralidade sexual, um incesto. Olha só. Absalão assassinou o irmão. A mesma coisa que Davi tinha feito, Absalão fez também. Salomão também seguiu o exemplo do pai. Teve várias mulheres. E por conta das suas várias mulheres, infelizmente, também não teve um final dos melhores. Adonias, que foi o pedacinho que a gente leu, ele tentou se apoderar do trono do pai sem que o pai tivesse conhecimento. Então, olha só o que aconteceu na casa, na família de Davi, por conta da sua negligência. E as coisas aconteciam e Davi não tomava providência. Agora, querida, é para você pensar. Você tem tomado providência em relação aos seus filhos? Você consegue dizer não para os seus filhos? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não quer falar não porque a gente ama. Ai, mas se eu falar não para ele... Ai, tadinho. O meu loirinho tão fofinho. Eu vou dizer não pro meu loirinho? Muitas vezes, né, Rafa? Então, muitas vezes a gente precisa, sim, falar não para os nossos filhos. Então, aprenda que, em nome de Jesus, você possa guardar no seu coração. Senhor, se eu preciso mudar a minha atitude na minha casa, me mostra, me ensina. Me ajuda a ter a autoridade que eu preciso ter. Pai e mãe são a autoridade da casa. O que acontece às vezes é que os filhos, eles estão mandando dentro de casa. Inverte-se o papel, sabe? A filha ou o filho quer ensinar o pai e a mãe. E aí, por que ele está querendo ensinar? Porque ele está vendo que dentro de casa não tem. Não tem o ensino necessário. Então, em nome de Jesus, querido, filho, precisa sim de não, de sim, de amor, de abraço, de eu te amo. Precisa de tudo isso. Não negligencie a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Então, gente, retomando, na sua casa, na sua família, o que você deseja plantar? Obediência, como fez Noé? Ou você prefere plantar a negligência, como fez Davi? Que em nome de Jesus a sua escolha seja correta, amém? Agora nós vamos falar um pouco sobre amizades, relacionamentos.
também é um momento bom para a gente pensar sobre isso, né? Porque aí entra aquela questão. Será que todo mundo que estava na minha vida em 2021 eu vou querer levar para 2022? Eu quero que continuem do meu lado todas as pessoas ou não? Né? É um tempo bom para a gente pensar sobre isso. Teve um ano, ficou muito marcado na minha memória, então por isso que eu lembro até o ano. Foi o ano de 2005. Eu me lembro que no dia 1º de janeiro, minha família costumava sempre ir para a praia e a gente passava o dia. E ali eu deitei na areia da praia sozinha, teve uma hora que todo mundo foi para a água, e eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu quero que esse ano o Senhor tire de perto de mim as pessoas que não têm me feito bem. Eu não sei como me afastar. Eu me lembro bem, irmãos, eu orei assim, eu falei, Senhor, eu não sei como me afastar. Então, por favor, providencie um jeito. E assim, isso foi dia 1º de janeiro. Em abril, Deus havia afastado todos de mim. O nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. E eu não precisei fazer esforço nenhum. Ele mesmo fez com que as pessoas se afastassem. Então, querido, será que tem alguém aí na tua vida que você precisa afastar e você não está conseguindo? Será que tem? Então, coloca diante de Deus. Pede ao Senhor, fala, Senhor, eu não consigo me afastar dessa pessoa, mas ela é tóxica para mim. Ela está me fazendo mal, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre Jonathan e Davi. Eu falo Jonathan porque é Jonatas. É que o meu filho era Jonathan. E aí eu acho que é Jonathan. Tá lá em 1 Samuel 18:1. Vou ler aqui. Olha só o que fala. Ora, depois do 1, tu coloca para mim o 3 e o 4. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Olha que coisa linda. Eles eram amigos e ele amou tanto Davi. Ele amou como se fosse a sua própria vida, como se fosse a sua própria alma, como se tivesse ligação. Sabe aquela coisa linda mesmo de amigos? E, gente, era uma amizade totalmente improvável. Por que improvável, Ângela? Qual o problema? Os dois tinham idade parecida, alguma coisa assim? Não, sabe por que era improvável? Porque Jonatas, ele era o filho primogênito de Saul. Então, isso quer dizer que o rei Saul morrendo, quem assumiria o lugar dele? Jonatas. Mas Jonatas sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus. Havia sido levantado por Deus. E mesmo assim, Jonatas o amou. Amou de uma maneira extraordinária. E ele colheu frutos dessa amizade. Jonatas plantou amor e colheu lealdade. Davi foi leal à aliança que fez com Jonatas. Porque depois de tudo isso, Saul queria matar Davi. Jonatas, sabendo disso, ajudou Davi a fugir. Davi fugiu. E enfim, Jonatas acabou indo para a guerra e morreu. Passaram-se muitos anos. Davi foi assumir o reinado. Tomou lá, já estava como rei. E aí vamos ver lá, 2 Samuel 9:7. Olha só o que aconteceu. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Olha só,
Davi falando para Mefibosete, que era filho de Jonatas. Mefibosete sofreu um acidente, aí ficou com a perna, tinha, como que fala? Manco, aleijado, sei lá como que é. E aí, o que aconteceu, gente? Certo dia, Davi lá no palácio, lembrou de... e falou assim, tem alguém ainda da família de Saul que vive? E aí um servo lembrou de Mefibosete. Tem um rapaz lá, ele é coxo, não sei como que ele tá. Aí Davi falou assim, vai lá e busca ele e traz para cá. E Mefibosete acabou seus dias no palácio, sentava à mesa com o rei. Mefibosete, ele foi honrado por causa da lealdade de Davi e Jonatas. Olha que lindo. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que se você fizer o bem, a sua geração, sabe, teus filhos vão colher, os teus netos vão colher. Porque às vezes a gente não colhe aquilo que a gente planta. Porque a gente planta hoje, mas eu não sei se amanhã eu estou viva. Entende? Eu não sei se amanhã eu estou viva, mas meu filho provavelmente estará. E meu filho vai colher aquilo que eu tenho plantado. A gente tem um exemplo muito interessante na nossa casa. O Erivelto, outro dia, ele conseguiu ajudou um colega nosso a arrumar um emprego lá na firma onde ele trabalha. E aí, glória a Deus, o irmão foi lá trabalhando, conseguiu até se aposentar. E o Erivelto ficou muito feliz com aquilo. Passou o tempo. Ano passado, em meio à pandemia, Rafael, 21 anos já, e aí, filho, tem que trabalhar. Pegando no pé dele, meio da pandemia. Filho, então, vamos lá, tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Se coça, vamos lá, fala com alguém, não sei o que e tal. E aí o Rafa falou, eu tenho que fazer alguma coisa, vou perguntar, né, para os meus colegas que trabalham, se eles sabem de alguma coisa. E aí ele perguntou para esse amigo, né, que trabalhava no lugar que ele trabalha hoje. Então, me dá umas dicas aí, cara. Estou procurando emprego. Tu não tem? Ele só perguntou assim, só falou assim: me dá umas dicas. Tu não tem umas dicas aí para me dar? Se eu posso falar com alguém, o que eu posso fazer, e tal. Aí ele falou assim: pô, Rafa, tu tem um currículo aí? Traz aqui e tal. O Rafa, o quê? Na mesma hora. Na mesma hora. No outro dia, o Rafael levou o currículo e já ficou empregado. Olha que bênção. Porque lá atrás, o Erivelto ajudou o pai dele. E aí ele não esqueceu daquilo. E ele falou, não, agora é minha vez de ajudar. Ele não ajudou o Erivelto, mas ele ajudou o Rafa. Você entende a corrente que é? A corrente que é. Então, querido, em nome de Jesus, plante coisas boas, porque se ainda você não conseguir colher, teus filhos, teus netos, teus bisnetos colherão. Às vezes a gente acha assim, a gente tem a mente imediatista, né? Eu quero fazer hoje para amanhã já está pronto. E a colheita ela não acontece assim. Existe um tempo, existe um processo que ele tem que acontecer. É por isso que nós estamos em janeiro semeando para colher lá em dezembro. Olha só. Não seria tão lindo, maravilhoso se eu plantasse hoje e colhesse amanhã? Nossa, eu ia ficar radiante. Mas nem sempre é assim, né? Então vamos lá. Jonathan plantou amor e colheu lealdade. Quando somos leais, nossa geração é abençoada. Honre as suas alianças. Davi, ele honrou a aliança dele. Davi, ele tinha uma aliança. Jonatas tinha morrido, gente. Vocês acham que alguém ia saber que Davi tinha feito uma aliança com Jonatas? Ninguém, talvez nem soubesse. Mas Davi sabia. Ele sabia o que ele havia prometido para o amigo. Então ele honrou. Mesmo o amigo tendo morrido, ele honrou, foi até o final. Você tem honrado com as suas palavras?
Ou será que na primeira oportunidade que você tem para falar mal do seu amigo, você fala? Você é aquele amigo, vem cá, tamo junto. Deu as costas, vixe. Aquele lá, vou nem te contar. É assim? Então, querido, em nome de Jesus, honre com as suas alianças. Honre com a sua palavra. Plante amor para colher lealdade. Amém? Nós temos um outro exemplo de amizade que esse já não foi tão bom. De Aminon e Jonadab. Está lá em 2 Samuel 13:5. Tornou-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Olha só. Aminon, ele era o filho primogênito de Davi. Era o príncipe. E aí o que acontece? Ele tinha um amigo íntimo, que esse amigo era o primo dele, Jonadab. E Aminon, sabe aquelas crianças mimadas? Porque como eu falei para vocês, Davi não dizia não para os filhos. Então Aminon era aquele adulto que cresceu mimadinho. Então quando ele chegou na sua juventude, ele não sabia ouvir um não. Ele queria as coisas porque queria. Eu quero porque eu quero, horas. Eu quero porque eu quero, ponto, e acabou. Ele era desse tipo. E aí ele, com aquele primo muito chegado, ele chegou e falou assim: olha, primo, eu tenho que te falar uma coisa. Eu tô apaixonado. E Jonadab falou: poxa, que legal, quem é? Quem é? Então, é pela Tamar. Sabe quem era Tamar? Tamar era irmã dele, meia-irmã dele. O que vocês acham que Jonadab fez? Um amigo de verdade fazia o quê? Fala: cara, tu tá louco? Meu, tira isso da cabeça. Que loucura é essa, meu? Para com isso. Não, isso não pode acontecer. Uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal faria isso. Mas Jonadab não fez isso. Jonadab falou assim: é? Peraí, já sei. Como que você vai resolver isso? Faz o seguinte, finge que está doente. Vai lá, quando teu pai for te visitar, aí sabe o que tu faz? Fala para ele que tu quer que Tamar leve alguma coisa para você comer. E aí lá tu aproveita. E exatamente assim Aminon fez. Aminon pegou, fingiu, sei lá, de doente. Quando Tamar chegou no quarto, ele a estrupou. Olha só. Que amigo foi esse? Ele arquitetou todo um plano para que houvesse toda a destruição que houve logo após na família de Davi, né? Porque através desse ato, depois, Absalão, que também era irmão dele e de Tamar, matou Aminon. Olha a bola de neve. Que uma pessoa poderia ter cortado tudo ali, mas ela deixou. Ela incentivou. Agora uma pergunta para você, querido. Quem são os teus amigos? Teu amigo é aquele que fala assim: pô, meu, continua, vai firme. Tu tá fazendo tudo errado. Mas ele tá lá. Ele sempre fala o que você quer ouvir. Essa pessoa que é tua amiga, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Porque amigo de verdade é aquele que quando você está errado, ele abre os teus olhos. Ele fala para você o caminho certo que você deve prosseguir. Não deixa que você continue ali no erro. Ele fala: olha, desvia, está errado. Ele vai tentar te convencer de que você precisa se arrepender. Em nome de Jesus, querido, peça ao Senhor para que coloque pessoas corretas do seu lado. Pessoas que te façam crescer. Pessoas que te levem para perto de Deus. Às vezes a gente quer status, quer estar com pessoas populares, quer estar com... Será que é essas pessoas que Deus quer para você? Ou Deus quer que você vá
procurar pessoas que estão precisando de você. Agora, uma coisa também é muito importante. A gente quer bons amigos, mas você é um bom amigo? Será que se um amigo chegar para você e contar assim, olha, cara, eu tô a ponto de pecar, eu tô louco por uma mulher aí, mas ela já é casada. O que você vai fazer? Fala, cara, sério? Mas marca num lugar mais escondido assim. É isso que você vai fazer? Ou você vai chegar para ele e falar assim, em nome de Jesus, cara, foge! Foge daí! Foge desse lugar, se afasta! Então, querido, assim como você quer bons amigos, seja um bom amigo. Seja um bom amigo. Seja aquela pessoa que realmente leve os outros para perto de Deus. Seja uma boa companhia. Amém? Amigos que distorcem a verdade para nos apoiar não demonstram amor. Então, se o teu amigo está tentando querer te ajudar, dar um jeitinho, sabe? Vamos dar um jeitinho. Tá errado. Não é seu amigo de verdade. Em nome de Jesus, querido, coloque diante de Deus as suas companhias. E agora, para encerrar, eu gostaria de falar sobre as sementes que nós vamos plantar esse ano em nós mesmos. Olha só, primeiro nós falamos sobre as sementes na nossa casa, na nossa família. Se você vai plantar como Noé, obediência, você vai colher salvação. Se você plantar como Davi, negligência, você vai colher fracasso familiar. Nas amizades, nos relacionamentos, se você plantar como Jonatas, plantou amor, colheu lealdade. E se você plantar como Aminon e Jonadab, plantou imoralidade sexual e colheu a morte. O que será que você vai plantar? Pensa sobre as suas sementes. Agora, as sementes que nós vamos plantar em nós mesmos. Porque assim, é lógico que a gente pensa no planejamento familiar, nos nossos relacionamentos, nossas alianças. E para mim mesmo, como que vai ser a minha vida? O que eu vou fazer em favor de mim mesmo? Porque às vezes a gente se esquece, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Então, se eu não me amo, já dá tudo errado. Né? Vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês sobre Caleb, que está lá em Números 14, 6-9. Depois o versículo 30. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Essa passagem é quando Moisés pede que 12 espias vão lá para dar uma olhada na terra que Deus havia prometido. Eles estavam bem pertinho já de Canaã, já ia chegar. Aí eles foram lá espiar a terra. Chegaram lá, viram realmente, nossa, a terra é boa. Só que na volta, os 10 espias, 10 dos 12, começaram a falar: olha, a terra é boa, mas não vai dar para a gente conseguir
Tu é louco, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Não tem como. As cidades são fortificadas, tem muros enormes. Nós somos como gafanhotos perto deles. A gente está muito longe, não tem como. Eles simplesmente se diminuíram totalmente. Enquanto Caleb e Josué disseram, não, gente, acorda, Deus está com a gente. Essa terra é muito boa, nós vamos conseguir sim. Olha só, gente, Caleb e Josué, eles plantaram confiança. Eles confiaram naquilo que Deus havia prometido. E eles colheram a herança. Vamos ver lá em Josué 14, 7 e 8. Depois 10 e 11. 40 anos tinha eu. Olha só o que Caleb fala. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe respostas como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. 30. Não, é só isso mesmo. Gente, olha só esse último versículo. Coloca de novo o último, por favor, Samuca. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Quando ele foi, ele tinha 40 anos. Nessa época, ele já tinha 85 anos. Ele falou, olha, eu estou tão forte quanto eu estava lá naquela época. E sabe por que isso? Porque ele confiou em Deus. Ele confiou e falou, olha, Deus vai me dar a minha herança. Querido, o que eu quero dizer com isso é que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Lá em Mateus 6, 22 e 23, fala, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Olha só. Como que você tem olhado para a vida? Você é aquela pessoa negativa, que tudo é ruim? Ai, não. Ai, hoje está chovendo. Ai, Deus me livre. Não vou para a igreja não, nessa chuva. Deus me livre. Ai, não, hoje está muito calor. Ixi, está abafado. Não consigo. Chegar lá e ainda tem que ficar no ar-condicionado. Depois eu saio, está abafado de novo. Não vou. Ah, imagina. Que isso? Hoje, nesse frio, não saio de casa por nada. Vou ficar em casa direto. Você, que tipo de pessoa? É aquele tipo que reclama de tudo? Sabe aquela pessoa que não dá para ficar do lado? Ai, meu Deus do céu, que chatice ficar do lado daquela pessoa, porque ela só reclama. Eu não sei se você já teve alguém assim, mas, cara, é chato. É chato. Você ficar do lado de alguém que o tempo todo tem alguma coisa errada. Nada tá bom. Ah, porque o som tá alto demais. Ah, porque hoje ficou baixo demais. Ah, porque o microfone não funcionou. Ah, porque funcionou demais. Ah, porque... Gente, pelo amor de Deus, os 10 espias, eles morreram no deserto. E toda uma geração morreu lá por causa da murmuração deles.
Por causa da murmuração deles, eles não herdaram aquilo que Deus prometeu. Você já parou para pensar que às vezes Deus prometeu algo para você e nunca chega? Ah, mas por que não chega? Ah, meu, caramba, não acredito. Olha, mas fulano já conseguiu, cicrano já conseguiu, só eu que não consigo. Por que será que você não consegue? Às vezes a gente não percebe, mas a gente está falando demais. Cuidado! Cuidado, a murmuração ela atrasa a sua vida. Atrasou o povo do deserto 40 anos. Eles estavam a um passo de chegar na terra prometida. Eles estavam a caminho, já iam chegar. Mas por causa da murmuração, eles ficaram 40 anos ali. Será que você vai ter que esperar 40 anos para abrir os olhos e perceber que não dá para viver reclamando de tudo? A vida é difícil? É difícil sim. Tu queria o quê? Queria o quê? Moleza? Queria vir para o mundo e ficar só bebendo água de coco lá na beira da piscina? Oh! Hello! Vamos acordar. A gente precisa sim fazer algumas coisas. A gente precisa sim correr atrás dos nossos objetivos. As coisas não vêm tão facilmente para a nossa mão. Mas, querido, não vai te ajudar em nada você reclamar. Como que são os teus olhos? O que você está vendo? Josué e Caleb viram a mesma coisa que os outros 10. Mas a maneira como eles encararam a dificuldade foi diferente. Então, querido, entenda isso. Você pode passar pela maior dificuldade que for, mas o Senhor está contigo. Amém? O outro exemplo está lá em Números 16, 30 a 33. Esse é o último. Fala assim, ó. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então entendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Assim, eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Amém? Aí fala sobre Corá, ou Coré, né? Não sei como que está na sua Bíblia. Coré, ele plantou uma rebeldia e colheu destruição. Eu não sei o que você tem plantado, nem o que você deseja colher. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há uma autoridade sobre a vida de algumas pessoas. Há uma autoridade sobre a vida do seu pastor. Há uma autoridade sobre a vida do seu líder. Há uma autoridade sobre as autoridades da nossa cidade. Você precisa ser alguém submisso. Sabe, há uma autoridade sobre o seu chefe, sobre o seu patrão. E às vezes o que acontece, a gente quer ser mais do que nós realmente somos. E aí a gente começa a se rebelar. Ah, mas eu nunca causei uma rebelião. Mas você causou uma fofoquinha. Sabe? Ah, rebelião não, mas eu fui ali e falei, então, pô, tu viu? Tu viu o que o líder fez? Tu viu como que ele estava fazendo daquele jeito? Eu não acho que tá certo. Eu acho que ele tinha que fazer do outro jeito. Deixei ali, ó. Aí vem aqui. Então, eu não concordei muito não com o que o pastor falou, mas fazer o quê, né? Ele é pastor. Cuidado, irmão, em nome de Jesus. Há uma autoridade. E às vezes a gente fala assim, mas então quer dizer que eu tenho que... Tem que obedecer, é a palavra que fala, é princípio de Deus. Há autoridades. E nós precisamos obedecer sim às autoridades.
Uma coisa interessante, por que Corá ele se rebelou? Porque ele queria o lugar de Moisés e de Arão. Ele queria ser, além de líder, sacerdote também. Ele falou, não, eu quero estar naquele lugar. Moisés não faz as coisas direito, eu faria muito melhor no lugar dele. E sabe o que acontece? Às vezes a gente deixa isso entrar no nosso coração. Fala assim, se fosse eu que estivesse lá em cima, eu já ia falar assim, assim, assim. Eu acho que, deveria ser desse jeito. Então agora eu vou falar para você, querido, faça um autoexame aí no seu coração. Sabe aquela sondada que a gente dá e que às vezes entristece a gente, porque a gente descobre o quanto ruim nós somos, o quanto sentimentos maus nós guardamos dentro de nós. Mas sabe o que acontece? O nosso Deus, ele pode nos perdoar se nós realmente nos arrependermos. Corá não teve essa oportunidade, porque Corá ele não se arrependeu. Ele foi com sua rebelião até o fim. E Deus provou que estava ao lado de Moisés. Mas você tem a oportunidade de mudar. Você tem a oportunidade de se autoanalisar, de olhar aí para dentro de você e falar assim, não, isso dentro de mim não está legal. Em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, eu confesso para vocês, algumas vezes eu já fiz essa oração. Porque eu já me autoanalisei e eu vi que havia sentimentos em mim que não eram legais. Sabe? E eu falava, Deus, eu não quero sentir isso. Senhor, está errado. Me ajuda. Muda o meu olhar. Porque nós temos sim, sabe o que acontece? A nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, se nós não nos policiarmos, nós caímos sim em pecado. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa fazer essa autoanálise aí dentro de você. Deus conta com você para fazer o que Ele preparou para você. Olha, Corá, ele era um levita. Ele tinha o privilégio de servir no tabernáculo. Olha só, ele tinha esse privilégio, mas ele não se conformou com isso. Ele falou, não, só isso? Não, eu quero ser sacerdote, eu quero ser o líder, eu quero mais. E o que acontece? Às vezes Deus preparou um ministério lindo para você, maravilhoso, mas você está focado no ministério do outro. E aí você corre atrás para querer fazer aquilo ali. Só que Deus quer você aqui. É aqui que você vai ganhar almas. Sabe, a mensagem que o Jackson pregou da última vez que ele veio aqui, acho que ficou marcada na mente de muitas pessoas. E o exemplo que ele deu foi magnífico. Cara, Deus, se Ele te preparou para você ser simplesmente mãe e educar seus filhos, só faz isso. Que é isso que Ele vai usar. Sabe? Agora, se Deus te preparou para ser um contador, vai ser contador. Porque você vai alcançar muita gente. Se Deus te preparou para estar aqui no Ministério de Dança, vem dançar. Mas eu tenho vergonha de dançar. Mas venha dançar. Porque é aqui que Deus vai te usar. Mas Deus me preparou para eu pregar o evangelho. Cara, vai lá, fala com o Tiago. Tiago, preciso sair para pregar. Vai pregar em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. O que Deus te chamou para fazer, faz. Não fica se preocupando com o que o outro está fazendo. Cara, o pastor comentou sobre esse casal no último domingo e não tem como não falar deles, tá? Irmã Quimico e irmão José. Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda. Tu chega aqui, a hora que for, ninguém nem ouve a voz deles, mas eles estão lá, estão fazendo o deles. E estão fazendo até o que não é para eles fazerem. Mas eles vão lá e fazem.
Se eu perguntar aqui para algumas pessoas quem é Quimico e José, talvez nem saiba quem é. Mas eles sabem para que eles foram chamados. Eles foram chamados para servir. E eles fazem aquilo com maior amor. Eles não tentam pegar as coisas dos outros. Entende? Sabe? Foca no teu ministério. Coloca a tua semente no lugar certo. Pega a tua semente e realmente planta no lugar certo. Que com certeza vai florescer. Você vai brilhar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Então, querido, qual será a sua semente na família, nas amizades e para si mesmo? Caleb plantou confiança e colheu herança. E Coré plantou rebeldia e colheu destruição. Gostaria de convidar você que se colocasse de pé e pensasse um pouquinho. Uma coisa interessante é que todos nós podemos escolher o que nós vamos plantar. Sabe, a gente tem esse poder, você tem esse poder de escolher plantar na carne ou no espírito. Você tem o poder de escolher a sua semente, mas você não tem o poder de escolher a sua colheita. Se você plantar, certamente você vai colher. Você pode semear para a carne ou semear para o espírito. Agora peça ao Senhor, Senhor, me dá sementes corretas. Coloca na minha mão aquilo realmente que eu preciso fazer este ano de 2022. Que esse ano seja um ano maravilhoso, mas que eu plante em lugares certos, em solos corretos. E que eu plante sementes que possam realmente germinar coisas boas. Se é que você quer coisas boas para você. E eu acredito que aqui todos nós queremos. Então, em nome de Jesus, plante coisas boas. Eu gostaria de que você refletisse nos versículos que nós iniciamos a palavra, que fala sobre a semente. Coloca para mim, Samuel, Gálatas 6. 6, 7. Do 7 ao 9. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, em nome de Jesus, querido, que você possa entender que há um tempo para colher. Há um tempo correto para você colher o que você plantar. Mas plante coisas certas, porque na hora certa o Senhor vai te dar a recompensa. Ele não vai te dar no momento errado. Ele vai te dar no momento em que realmente você estiver pronto para receber. Amém?